Ó, capítulo de número 7. O 7, a mesma questão anterior. Prossegue a mesma narrativa. Versículo 1 diz: Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. A questão aqui é a corrupção geral, já viu? Quando ele tentou sarar Israel, descobriu a iniquidade de Efraim. Tipo assim, passa o remédio de um lado e estoura a ferida no outro, igual furúnculo, né? Sai daqui e vai para outra parte. Aí fala, como também as maldades de Samaria. Samaria era a capital do norte, e era um dos piores focos de idolatria, maiores focos de idolatria. Por isso que ele fala, o ladrão entra e a horda dos salteadores rouba cá. Quer dizer, lá para dentro, para fora só tem corrupção. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Tipo assim, eles não consideram que Deus está vendo. Agora, pois, os cercam as suas obras. Diante da minha face estão. Tipo, eu estou vendo tudo. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Tipo assim, entre eles se bajulam, se banqueteiam, se elogiam, né, se presenteiam. Quer dizer, uma corja que está toda forjada em cima de um mesmo intento. Só que isso aqui para Deus era malefício. Ele fala no 4, ó, todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, porque o padeiro administra em cima do pão e de tudo aquilo que faz, ó, que cessa de atear fogo, desde que amassou a massa aqui, até que seja levedado. Tipo o seguinte, o padeiro está preparando a massa, e aí automaticamente ele faz a massa tal, e aquece o forno. Só que enquanto ele vai levedar a massa, né, para que ela venha a inchar, ele deixa o fogo baixo. Então a visão aqui é o seguinte, ele está dizendo que o povo dele é semelhante ao forno do padeiro. Ou seja, enquanto está sendo levedado, desliga o fogo. Olha a comparação. O sinal de que o levedo, que é o fermento, faz o quê? Faz inchar. Então, se o fermento faz inchar, quer dizer que o povo está crescendo, está inchando, mas na verdade porque o fogo está apagado. Mas o fogo é símbolo do juízo divino. Aí ele fala assim, ó, que cessa de atear fogo desde que amassou a massa até que seja levedado, até inchar o máximo. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Então quer dizer, o fermento está inchando, o fogo está apagado, e aqui fala no dia do nosso rei. Qual é o dia do nosso rei? O dia do nosso rei, na verdade, propriamente é o aniversário do rei, o aniversário da coroação do rei, o dia que se comemorava a data festiva do rei, o aniversário do rei. Isso aqui está embutido, né? Então, na verdade, ali diz que nos banquetes eles automaticamente davam mão com mão. Por isso que ele fala, ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Ou seja, o rei, que era para fazer uma disciplina, não fazia. Ele estava junto com o sistema da corrupção, ó, porque, como um forno, ó, aplicaram o coração emboscando-se. Toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Está dizendo o seguinte, o padeiro bota a massa, se ele botar o pão lá dentro e se ele esquecer, o pão queima de um lado e o outro não, então ele fica tostado demais, quer dizer, o pão estraga. Ele está dizendo justamente isso aqui, ó, porque como um forno aplica um coração emboscando, quer dizer, eles estão como essa massa levedada e que na verdade em determinado momento vai para o forno e o padeiro esquece ou dorme. E aquilo ali vai causar o quê? Vai causar uma queimadura no pão. O pão vai ficar feio, vai ficar queimado de um lado e o outro não. Aí diz assim, ó, eles estão todos quentes como um forno e consomem os seus juízes. Por quê? O juiz, ele pratica o certo, a equidade. Então quando você queima o juízo, você está praticando a iniquidade. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Então quer dizer, é um pão que está no forno, está queimando e vai queimar. Ninguém invoca a Deus. Ó. Invocar, vou deixar com raiva, furioso, mas invocar no sentido de buscar, não. 8. Ó. Efraim com os povos se mistura. Quer dizer, não podia. Efraim é um bolo que não foi virado. De novo, a visão do padeiro. O padeiro botou o bolo no fogo e não virou. Bolo aqui é bolo antigo, né? Bolo como o nosso, né? Então quer dizer, o Efraim se misturou, está assolado, está queimado dentro do forno. Estrangeiros lhe levaram à força, e ele não sabe.
Também as cãs, quer dizer, os cabelos brancos, as pessoas de idade, se espalharam sobre ele e não sabe, tipo assim, aquele que era para ter sabedoria não tem. Não sabe o que está fazendo. E a soberba de Israel testificará em sua face. A soberba quer dizer a presunção, né? Todavia não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Ou seja, mesmo com todo o processo, não se voltam para Deus. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. A pomba enganada é aquela que vai para a casa errada, a casa estranha. Antigamente você tinha muito isso aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, aqueles que criavam os pombos, e os pombos eles eram atraídos por uma bandeira que ficava na casa ou no lugar que tinha os pombos. Então, na verdade, a forma de identificar era aquela bandeira. Quando fala que Israel é como um pombo, né? Um pombo enganado, quer dizer que está indo para outro lugar, porque ele fala que invocam o Egito, vão para a Síria, ou seja, eles tinham que vir para a bandeira de Israel, para a bandeira do Senhor, mas eles estão indo atrás do Egito, atrás da Síria. Isso aqui é símbolo das alianças que eles faziam, e eles fazendo essas alianças, automaticamente eles estavam quebrando, porque a confiança de Israel tinha que ser única e exclusivamente no Senhor. E aí, fazendo isso, eles corrompiam. Aí diz mais no 12, quando forem sobre eles estenderei a minha rede, e, como aves do céu, os farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. A congregação aqui é ajuntamento solene, né? Aquela questão das festas, das festividades, inclusive disse ali, né? O dia do nosso rei. Então, na verdade, aqui nós temos o quê? Nós temos uma descrição clara, né? Quando forem para onde? Para o cativeiro, e no caso eles sofreriam, eles seriam automaticamente espancados, sofreriam. Aí ele fala, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Tipo assim, o que eles fecharam e conversaram, eles vão ver lá fora no cativeiro. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Ou seja, aquele ajuntamento, aquela congregação, que era um ajuntamento de maldade, para praticar coisas fora da vontade de Deus, na verdade diz, ai deles, porque fugiram de mim, quer dizer, se apartaram. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, porque Deus é o Goel, mas disseram mentiras contra mim, porque Deus tirou do Egito, tratou, e eles retribuíram desta forma. Aí diz mais, e não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Essas camas aqui é uma forma depreciativa, porque as camas estavam nos altos, nos montes, porque lá eles se prostituíam, lá eles se deitavam, eles subiam os montes e por lá ficavam e davam uivos nas suas camas. Mas as camas aqui são camas dos altos, dos prostíbulos cultuais nos montes. Aí fala assim, para o trigo e para o vinho se ajuntam. Isso é para quê? Para fazerem banquetes, né? Se ajuntam, ou seja, se fartam, se ferem entre si, mas contra mim se rebelam. Ou seja, eles fazem uma prática que não é para mim, é para outros deuses, ó. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, quer dizer, deu força, capacidade, condição. Mas pensam mal contra mim, quer dizer, se voltam contra o Senhor. Eles voltam, mas não para o Altíssimo, sabe, o Elion é o Senhor. Fizeram-se como um arco enganador. O que é o arco enganador? Parece que tem força, mas não tem. Caem a espada os seus príncipes, quer dizer, perecem, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Veja, não é que na terra do Egito, é porque o Egito simboliza retorno ao sofrimento, mas o grande Egito aqui era a própria Assíria, que viria, dominaria, sitiaria e levaria Israel para o cativeiro. Israel, nós falamos sempre, o reino do norte. Então, um quadro muito pesado, você vê que não tem opção nenhuma, é somente sentença em cima de sentença. E aqui você verifica que ele cita, né, várias situações. Os reis naquela época não eram assassinados, eles eram mortos.
e o sangue era demandado, era uma corrupção só, coisas simplesmente abomináveis. Mas não acabou não, próximo capítulo falaremos mais. Terminamos aqui Oséias capítulo de número 7.